Seção 3ª. Da restituição. Artigo 190. As coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. Parágrafo 1º. As coisas a que se referem o artigo 109, número inciso 2º, letra A, e o artigo 119, números 1º e inciso 2º, do Código Penal Militar, não poderão ser restituídas em tempo algum. Parágrafo 2º. As coisas a que se refere o artigo 109, número inciso 2º, letra B, do Código Penal Militar, poderão ser restituídas somente ao lesado ou a terceiro de boa-fé. Artigo 191. A restituição poderá ser ordenada pela autoridade policial militar ou pelo juiz, mediante termo nos autos, desde que: alínea A. A coisa apreendida não seja irrestituível, na conformidade do artigo anterior. Alínea B. Não interesse mais ao processo. Alínea C. Não exista dúvida quanto ao direito do reclamante. Artigo 192. Se duvidoso o direito do reclamante, somente em juízo poderá ser decidido, autuando-se o pedido em apartado e assinando-se o prazo de 5 dias para a prova, fim do qual o juiz decidirá, cabendo da decisão recurso para o Superior Tribunal Militar. Parágrafo único. Se a autoridade judiciária militar entender que a matéria é de alta indagação, remeterá o reclamante para o juízo civil, continuando as coisas apreendidas até que se resolva a controvérsia. Artigo 193. Se a coisa houver sido apreendida em poder de terceiro de boa-fé, proceder-se-á da seguinte maneira. Alínea A. Se a restituição for pedida pelo próprio terceiro, o juiz do processo poderá ordená-la, se estiverem preenchidos os requisitos do artigo 191. Alínea B. Se pedida pelo acusado ou pelo lesado e, também, pelo terceiro, o incidente autuar-se-á, em apartado os reclamantes terão, em conjunto, o prazo de 5 dias para apresentar provas e o de 3 dias para arrazoar, findos os quais o juiz decidirá, cabendo da decisão recurso para o Superior Tribunal Militar. Parágrafo 1º. Se persistir dúvida quanto à propriedade da coisa, os reclamantes serão remetidos para o juízo civil, onde se decidirá aquela dúvida, com efeito sobre a restituição no juízo militar, salvo se motivo superveniente não tornar a coisa irrestituível. Parágrafo 2º. A autoridade judiciária militar poderá, se assim julgar conveniente, nomear depositário idôneo, para a guarda da coisa, até que se resolva a controvérsia. Artigo 194. O Ministério Público será sempre ouvido em pedido ou incidente de restituição. Parágrafo único. Salvo o caso previsto no artigo 195, caberá recurso, com efeito suspensivo, para o Superior Tribunal Militar, do despacho do juiz que ordenar a restituição da coisa. Artigo 195. Tratando-se de coisa facilmente deteriorável, será avaliada e levada a leilão público, depositando-se o dinheiro apurado em estabelecimento oficial de crédito determinado em lei. Artigo 196. Decorrido o prazo de 90 dias, após o trânsito em julgado de sentença condenatória, proceder-se-á, da seguinte maneira em relação aos bens apreendidos. Alínea A. Os referidos no artigo 109, número inciso 2º, letra A, do Código Penal Militar, serão inutilizados ou recolhidos a museu criminal ou entregues às Forças Armadas, se lhes interessarem. Alínea B. Quaisquer outros bens serão avaliados e vendidos em leilão público, recolhendo-se ao fundo da organização militar correspondente ao Conselho de Justiça o que não couber ao lesado ou terceiro de boa-fé. Artigo 197. Transitando em julgado sentença absolutória, proceder-se-á, da seguinte maneira. Alínea A.
se houver sido decretado o confisco. Código Penal Militar, artigo 119, observar-se-á o disposto na letra do artigo anterior. Alínea B. Nos demais casos, as coisas serão restituídas àquele de quem houverem sido apreendidas. Artigo 198. Fora dos casos previstos nos artigos anteriores, se, dentro do prazo de 90 dias, a contar da data em que transitar em julgado a sentença final, condenatória ou absolutória, os objetos apreendidos não forem reclamados por quem de direito, serão vendidos em leilão, depositando-se o saldo à disposição do juiz de ausentes.